E com muita alegria eu estou aqui para conversar com vocês sobre o direito médico à luz do sistema endocannabinoide. E eu não poderia deixar de iniciar minha fala porque faz parte da minha apresentação esclarecer um pouquinho como eu cheguei até aqui, né, para conseguir conversar com vocês sobre essa temática. Eu sou feliz mãe de um menino guerreiro que se chama Walter, meu Valtinho. Ele tem 14 anos e há 8 anos, aquele menino que andava, nadava, falava, corria e me chamava de mamãe, foi acometido por 2 paradas cardíacas. Uma crise convulsiva que durou quase 2 horas e as medicações para parar as crises convulsivas acarretaram 2 paradas cardíacas e com elas, como sequela, ele teve lesões cerebrais importantes de base de cérebro. Meu menino inicialmente ficou 50 dias internado, 84 dias no total, 101 dias, se a gente pensar que há 6 meses ele fez uma cirurgia. Mas isso é uma outra história. Meu menino, como eu disse, em razão das medicações alopáticas para parar o estado de mal convulsivo que ele se encontrava, o coraçãozinho dele parou por 2 vezes. E essas lesões de base de cérebro, que na literatura médica traduziriam um menino em estado vegetativo, hoje ele os médicos dele não fazem mais prognósticos para ele, porque ele contraria todos. E a contrariedade desses prognósticos muito se dá em razão da terapia com os canabinoides que nós colocamos em sua vida. Meu menino deixou de utilizar 7 fármacos anticonvulsivantes quando a terapia se iniciou. Isso se tornou um propósito na nossa família. Valtinho, aquele mesmo menino que convulsionou por quase 2 horas e teve nossa vida toda modificada, perdeu a visão, a audição, todos os movimentos. E hoje já voltou a enxergar, já voltou a ouvir. E a cada dia que passa, a busca pela qualidade de vida dele, pela sua reabilitação, pela conquista daquilo tudo que momentaneamente ele não faz, tornou-se uma busca incessante e realmente uma esperança grande com o advento da terapia com os canabinoides. Eu sou uma daquelas mães que lá em 2015, porque foi 1º de janeiro de 2015, que o meu menino foi acometido dessas crises, que pensou iniciar com a terapia com os canabinoides para ele. Porém, à época, o preconceito era muito grande na comunidade médica. Quando dentro do Instituto do Cérebro, a epileptologista dele pensou em introduzir a terapia, porque ele já estava com 8 fármacos e ele estava em estado vegetativo. Eu tinha um menino que não mexia nada, que eu pingava colírio para poder piscar, porque os olhinhos dele, o movimento de piscar era muito difícil. Então, a ideia da médica à época era introduzir os canabinoides para ver se a gente conseguia diminuir e ele não ter uma crise. Mas a opção dela, isso é tudo muito novo e eu não vou tentar, já que a gente conseguiu, com esses 8 fármacos, cessar as crises dele. Ele também não faz nada, mas ele não tem crise. Era essa a celeuma que a gente tinha. Ou eu corri o risco do meu filho fazer crise, segundo ela, ou eu tenho qualidade de vida em uma criança que sequer sorria, né? O sistema nervoso central dele muito depreciado em razão dos fármacos. E eu, concordando com ela, muito ignorante da terapia, era tudo muito novo, né? As crises estavam controladas, eu não tinha, como as demais mães à época, uma criança que continuava convulsionando. Então a minha busca por cessar as convulsões eu tinha alcançado. E assim os anos se passaram
e a busca pela realmente a melhoria da qualidade de vida e vendo os efeitos adversos, absurdos, experimentados pelo meu filho. Meu filho teve todos os efeitos adversos que a bula de todos os fármacos prevê. Essa foi a grande verdade. E pensamos, eu e meu marido, que realmente precisávamos pensar em uma alternativa terapêutica. Diferentemente do que as pessoas pensam, a terapia com os canabinoides não é uma terapia alternativa. Ela é sim uma alternativa terapêutica. Uma busca pela melhoria da qualidade de vida. E foi assim que a terapia com os canabinoides, a maconha, entrou na nossa vida. Por amor ao nosso menino e a busca incessante por estudar, compreender, e meu esposo médico tentando de todas as formas ajustar e conduzir uma melhor qualidade de vida para o nosso menino. E muito me agrada falar sobre essa temática, porque realmente ela vem para mudar a vida de muitos. A gente não percebe, nós somos campeões em Rivotril, em diazepam, mas a gente não percebe a existência de grupos de debate, de construção, de política pública para a disseminação desses fármacos. E por quê? Porque a segurança que se vende, ela é diferente do que de fato se apresenta. E ela não está, infelizmente, ela não está enraizada num preconceito também milenar, assim como a planta. Então a gente pensa que a oportunidade hoje aqui que me foi dada de conversar com vocês um pouquinho sobre o direito médico à luz do sistema endocannabinoide é realmente o nosso propósito de vida, sabe? Porque o que a gente enxerga como evidência científica robusta, ela dorme no quarto ao lado. Ela sorri e, no meu caso, ela tem um nome de Walter. Meu menino motiva que a gente busque, né, cada dia sermos melhores para os nossos pacientes, para aqueles que realmente, de mãos dadas conosco, buscam nessa terapia a salvaguarda para as demais diversas patologias graves, órfãs, de realmente de medicações que sejam efetivas e que tenham efeitos colaterais diminutos, que é o que, de fato, a maconha traz para as nossas vidas e para a vida daqueles que a utilizam como terapia. E nesse sentido, eu gostaria de começar conversando com vocês exatamente sobre a frase de Hipócrates, que finaliza o agradecimento do material didático que você vai ter acesso, quando ele diz pra gente que para males extremos só são eficazes os remédios intensos. Essa intensidade trazida por uma planta milenar que na parte histórica desse curso bendito que estamos aqui, você já aprendeu, já entendeu ou vai entender ainda que a maconha está há milênios, né, ao alcance daqueles que se interessam de fato na busca pela cura do outro. E quando Hipócrates lá atrás, aquele que é considerado o pai da medicina, né, realmente bebendo na água dele, nessa medicina hipocrática, quando ele lá atrás, ele retira dos deuses gregos o poder da cura e que traz próximo ao homem, ensina e diz que precisa de capacitação, precisa de entendimento, precisa se debruçar. E uma das coisas que na passagem dele ele muito discutiu foi realmente de tirar dos deuses o dom da cura ou o mal da moléstia, né? Trazer aos homens, especialmente porque ele é um estudioso da epilepsia, dele trazer e falar, olha, isso não é um feitiço, isso é da saúde, isso é do organismo humano, isso é palpável,
isso deve ser uma busca por uma evolução e pela introdução de realmente da busca pela cura pela medicina. E muito se fala, né, que Hipócrates comparou o homem a Deus quando ele fala de medicina, é porque na verdade ele quis retirar esse advento de uma moléstia de ser um acaso ou um castigo. Não. É realmente o nosso organismo respondendo ou precisando de um tratamento. E é bebendo nessa água de Hipócrates que o direito médico precisa se fincar. E mais que isso, a relação médico-paciente precisa se fortalecer. Porque quando a gente fala em direito médico, inicialmente a gente pensa nas relações entre o médico e o paciente, entre o paciente e o médico, entre o médico e uma instituição hospitalar, entre o paciente e uma instituição hospitalar, entre a instituição hospitalar e o poder público, enfim. Mas a ideia não é mediar os conflitos existentes com esses protagonistas. Não, a ideia aqui hoje de conversar sobre o direito médico é um pouco além disso. É por isso que vem intitulado como direito médico à luz do sistema endocannabinoide. Porque o médico que vier a se dispor a trabalhar com o sistema endocannabinoide, ele de fato precisa se esmerar. Ele precisa entender da terapia, ele precisa perceber que o sistema endocannabinoide, assim como a nossa digital, é único, indivisível. Ele precisa, desta feita, entender que a posologia vai ser única, que não vai ter receita de bolo, que não vai ser peso por quilo e que ele vai ter que ter uma proximidade com seu paciente. Da mesma forma que o paciente vai precisar ser protagonista da sua saúde. Vai precisar se munir de artifícios, de meio, pelos quais ele vai ajudar, auxiliar o médico à busca pela homeostase do seu organismo. Né? Hoje se entende que é isso que, de fato, a terapia com os canabinoides ela vai buscar. É restaurar, restabelecer o equilíbrio para o organismo que foi acometido por uma moléstia de alguma forma. Né? Ou aquele que nasceu com uma condição específica, ou aquele que adquiriu, ou ao longo da vida, em razão, né, do nosso organismo, da utilização do nosso corpo, seja ela adequada, do nosso meio de vida, enfim, o médico vai precisar, aquele que se dispõe a trabalhar com a medicina endocannabinoide ou a endocannabinologia, que é um outro termo que está surgindo por aí, ele vai precisar entender de humanidade. Ele vai precisar ter o paciente próximo a você. E o paciente vai entender que ele precisa se despir daquilo que o fez adoecer. É exatamente essas benditas frases de Hipócrates, quando ele ensina para gente que não adianta você buscar um processo de cura se você não deixar tudo aquilo que o fez adoecer. Então, hoje, essa mãe, essa profissional, essa professora que está aqui conversando com vocês, muito abertamente, muito tranquilamente, com o coração disposto, exatamente porque é o meu propósito de vida. Hoje, auxiliar, assim como da minha família, auxiliar as outras pessoas a terem esperança. Não é um elixir milagroso, mas sim, é um refrigério. É um refrigério para a alma, porque realmente é aquilo que une, é aquilo que a gente tem prazer em dar aula, é aquilo que a gente tem prazer em conversar, é aquela terapia que a gente vai pensar sempre assim, eu vou propagar, eu vou disseminar, porque eu sei que a segurança que ela me acarreta é realmente proporcional ao benefício que ela propõe, ou até um pouco além. É tão segura quanto eficaz.
Isso precisa ser propagado, isso precisa ser disseminado para que os proibicionistas, os negacionistas, aqueles que realmente não estão dispostos a ver a vida transformada, a se permitir entender sobre o sistema endocannabinoide, para que eles possam ser uma comunicação realmente séria, eficaz e oportuna, esclarecidos sobre essa terapia milenar que a luz da ciência moderna chega para realmente demonstrar que o nosso sistema é análogo àquilo que aquela planta produz. Então a gente realmente precisa, é uma evolução científica e histórica tão grande que, infelizmente, se ela não tivesse com suas bases enraizadas ainda em preconceitos, em teorias absurdas, que hoje deixaria assim Hipócrates estarrecido da necessidade do direito se imiscuir na saúde, do direito ter que se imiscuir para defender, para realmente vir trazer o acesso devido a todos eles, a todas as pessoas que precisam. Então, o direito hoje médico, à luz do sistema endocannabinoide, ele vem para poder orientar os médicos da melhor forma, da forma segura, já que desde 2012, 2013, eles são muito perseguidos, né? Muitos já o falam assim, isso eu não prescrevo. Por quê? Por pura preguiça de estudar, sem a menor dúvida. Mesmo porque não é muito simples, né? Eu não tenho uma calculadorinha que eu só vou fazer o cálculo de quanto é, escrever num papel, te entregar e nunca mais te ver. Eu vou precisar me dispor a fornecer o meu aparelho de telefone móvel para você, para que você me comunique. Eu preciso de um acompanhamento, eu preciso de um prontuário, eu preciso de uma série de documentos. Isso tudo dá muito trabalho. Então, assim, eu acredito hoje que se a gente pensar que lá na década de 60, quando o professor Rafael Mechula, ele felizmente isolou as moléculas e mais tarde, com base nas suas pesquisas, o sistema endocannabinoide foi descoberto, né? Esse bendito pesquisador búlgaro israelense que nos brindou com essa descoberta maravilhosa, ele mudou o curso, inclusive daquilo que se entende pelo corpo humano. Nós temos hoje a séria convicção de que no futuro muito próximo, não haverá medicina que não perpasse pelo estudo do sistema endocannabinoide. E aí, quando chega o direito, e o direito vem e traz para a gente a necessidade de se resguardar esses médicos que são perseguidos por uma simples prescrição, é esse o objetivo do direito médico à luz do sistema endocannabinoide, que a gente tenha mais profissionais prescritores, mais profissionais que se dediquem a olhar o seu paciente com essa humanidade, a humanidade que de fato, aquele paciente, quando ele chega, muitas vezes ainda hoje, quando ele chega no consultório do médico, que denominado prescritor, né, que o médico, em tese, ele é prescritor de muitos produtos químicos, né? Mas o médico que prescreve cannabis, ele ganhou até um nome próprio, né? O prescritor, que assim não deveria chamar, muitas vezes em tom muito preconceituoso, mas vamos buscar aqui uma fala orgulhosa e honrada de dizer prescritor de cannabis ou prescritor de maconha. Tudo a mesma coisa. E a gente pensa que esse médico, ele precisa entender que, além do estudo com afinco, além dos documentos necessários, além de uma instrução jurídica adequada que ele precisa se munir, ele precisa ter coragem. Ele precisa ter coragem ainda hoje. Porque o paciente que vai chegar no consultório, ele vai chegar no consultório e falar assim, doutor, eu já tentei de tudo. E não melhora. Ele vai chegar, doutor, eu já não aguento mais ver meu pai se batendo. Eu não aguento mais esse tremor. Eu não aguento mais estar apertando a minha mão de tanto que ela treme. Ou de
tanto que aquele tique, né, com as pessoas que têm Tourette, ele me constrange na frente do outro. Eu não aguento mais ver o meu filho tendo crises convulsivas. Eu não aguento mais ver o meu filho batendo a cabeça, não falando uma palavra dentro do espectro autista. Então, aquele paciente vai chegar e você vai precisar ter um olhar amoroso, você vai precisar ter uma escuta sem pressa, uma escuta no tempo, para entender aquilo que fez aquele paciente sentar à sua frente e contar a sua história. E é isso que esse direito médico vem dizendo para a gente, né? Quando as atividades, a gente pensa em atividades médicas que o direito precisa ajustar, e aí a gente aqui está falando muito em médico, mas lembrando que os dentistas também, dentro da sua atuação enquanto orofacial, eles também são prescritores eficazes da medicina com os canabinoides. Então, a gente está pensando aqui hoje quando a gente fala do direito médico à luz do sistema endocannabinoide, a gente não vai falar em mediar conflitos entre pacientes e médicos, entre pacientes e instituições ou médicos e instituições. A gente vai falar aqui sobre uma união de forças, uma união de forças que vai conduzir realmente a melhoria da qualidade de vida, a busca pela cura, a busca incessante que se deve ter o médico e aquele que realmente é acometido por qualquer condição clínica que demande o manejo da terapia. É isso porque o médico que se dispõe, mais uma vez eu repito, a ser prescritor de cannabis, ele vai ter o seu paciente como seu maior disseminador da terapia. Ele vai ser o seu paciente ao seu lado. Ele vai ter o seu paciente como muitas vezes seu amigo, porque ele vai ter esse olhar para um pouco além daquilo que essa relação médico-paciente tem. Ela precisa ser firme, intrínseca, estreita, íntima. O médico precisa ter intimidade com seu paciente, o seu paciente precisa ter intimidade com seu médico. E entender, né, como Hipócrates dizia, que ele vai precisar romper com aquilo que o fez adoecer. E aí, quando a gente entra nessa seara do sistema endocannabinoide, Hipócrates e muitos outros, professor Rafael Mechulan, que nos deixou, professor Lisaldo Carlini, que nos deixou, eles de fato devem se revirar aí diante dos impropérios, diante das condutas equivocadas que são aclamadas muitas vezes e que vêm para tentar trazer uma obscuridade para essa terapia. Então, quando a gente começar a falar, a gente vai começar a falar daquilo que se destina o direito médico à luz do sistema endocannabinoide. O que ele se destina, o que ele se propõe? Ele se propõe realmente a concretizar o nosso princípio basilar da nossa Magna Carta. A nossa Constituição Cidadã, ela traz como fundamento o princípio da dignidade humana. Então, a dignidade da pessoa humana vai precisar ser perseguida pelo médico, pelo paciente e pelos atores envolvidos nessa terapia com os canabinoides. E por quê? Porque ela vai ser realmente aquilo que vai se concretizar quando uma terapia for feita de forma adequada. Quando ela for feita de forma adequada e oportuna, é a dignidade da pessoa humana que nós estamos tratando. É aquilo realmente, é a concretização dela. E quando a gente pensa que o nosso Estado democrático de direito precisa convergir como fundamento para que a dignidade da pessoa humana seja concretizada, ela perpassa pela efetividade da terapia com os canabinoides. Isso não é
uma falácia, isso é uma verdade. E já é uma verdade na vida de muitos que se beneficiam, na vida da minha família, na vida da família, tenho uma absoluta certeza da família de muitas pessoas que estão aqui hoje me ouvindo. Porque se você buscou de alguma forma entender o manejo dessa terapia, aquilo que pode ser feito para que o acesso seja de uma forma adequada e oportuna e que esteja mais próximo à sua realidade, é realmente buscando a dignidade da sua pessoa. Então eu não posso esquecer desse corolário basilar que fundamenta a nossa república. É realmente a busca pela dignidade da pessoa humana que deve ter em mente o médico quando ele pensa na terapia com os canabinoides e realmente o paciente quando busca por essa terapia. Porque realmente, em muitos casos, o resultado é a concretização dessa dignidade. Então, assim, a gente vai um pouquinho além, né? A nossa Constituição Cidadã, ela traz o direito à vida, ela traz o direito à saúde como bases. A gente tem, então, assim, isso tudo você está entendendo, você já entende, a grande maioria aqui como operador do direito está ouvindo mais do mesmo, mas a verdade é, quando o artigo 5º diz que nós somos todos iguais perante a lei, que nós não temos distinções entre brasileiros, e a gente pensa na saúde como um dos direitos sociais dessa nossa Constituição bendita, a gente pensa no artigo 196, que vem e delinea um sistema único de saúde que deveria ser aclamado quando falarmos em direito comparado, que nosso país é legislação boa, a gente tem. O que de fato a gente precisa é da sua efetividade. A aplicabilidade dela, que muitas vezes é inadequada e não proporciona a concretização desse fundamento, que falamos um pouco agora. E quando a gente pensa também no princípio da legalidade, que ninguém vai fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei, a gente precisa caminhar para entender esse direito médico à luz do sistema endocannabinoide. A gente vai precisar munir esse médico de ferramentas que estejam dispostas a propiciar uma segurança nessa prescrição. E é a Constituição que vai trazer essa segurança. É a nossa Magna Carta que vai trazer essa segurança em todos esses artigos aí que você vai olhar no material didático, que eu vou citar no 23, no 24, no 196 ao 200, e no artigo 5º incrível todo, e mediando isso. Além disso, eu não precisaria de mais nada, né? Mas a gente pode ir um pouquinho além quando a gente tratar e falar das leis infraconstitucionais da seara da saúde, que a gente precisa guardar. Código de Ética Médico, a gente precisa guardar a Lei do Ato Médico, que há 10 anos vem realmente acampando e reforçando a autonomia médica no que tange aquilo que precisa procurar o médico sempre, o melhor para o seu paciente. Nós já entendemos até aqui que nós não precisaríamos de qualquer estrutura normativa infraconstitucional para tutelar o direito médico à luz do sistema endocannabinoide. Nossa Constituição e seus princípios e fundamentos e a sua normativa de estrutura de saúde, ela já confere segurança adequada tanto para a prescrição como para o resguardo da saúde do paciente. Mas a verdade é que, para além da nossa Constituição, algumas leis infraconstitucionais podem ainda conferir maior claridade a esse obscurantismo e esse proibicionismo que teima em persistir quando nós tratamos da matéria. Pensarmos que o médico, e a gente consegue aglutinar o Código de Ética Médico,
a lei do ato médico, a 12.842, que esse ano fez 10 anos, mas a lei do SUS, a 8.080 de 90, se a gente faz uma conjugação dessas 3 leis, a gente consegue ressair daí a autonomia médica para melhor escolha do que o paciente precisa e ainda mais, a autonomia do paciente, para que ele mesmo diga, eu prefiro e eu tenho o direito de escolher com autonomia a melhor escolha do que vai ser o atendimento da minha saúde. Qual vai ser a melhor terapêutica para a minha saúde, adequada ao meu entendimento, essa autonomia me é conferida. Então, não precisaríamos de lançar mão de qualquer estrutura infraconstitucional no que tange a resoluções, a fiscalização de conselhos de medicinas, não precisaríamos de qualquer agência reguladora para dizer o que eu posso escolher enquanto ferramenta terapêutica para minha patologia. Isso é completamente dispensável. Porém, para além disso, nós estamos ainda à míngua e à mercê de um Congresso Nacional que desde 2015 permanece silente na discussão, na votação e infelizmente caminha a passos vagarosos em confronto com todos os ditames constitucionais, principalmente com a dignidade da pessoa humana, ao não votar, ao não colocar para discussão a proposta legislativa 399 de 2015. Para aquelas pessoas que experimentam a terapia com os canabinoides como mote de vida, elas vão entender que ela ainda está muito, essa proposta legislativa ainda é muito aquém do que a gente espera de transformação social. Mas nem isso a gente tem. Nem isso, infelizmente, o legislativo nos concedeu. E para enfrentar essa ausência do que o legislativo tem, e muitas vezes essa corrente preconceituosa, proibicionista, a gente tem a necessidade de entender um pouquinho mais das minúcias que cercam o direito médico, para que a gente consiga realmente fazer de valer tanto o direito do paciente, da sua autonomia de vontade, da sua autodeterminação, bem como para a autonomia médica, para a garantia da prescrição desse médico, em razão dessa infeliz ausência legislativa, mas com bases bem sólidas e firmes nessas leis que eu acabei de mencionar, o Código de Ética Médico, que inclusive nele existe um dispositivo específico que o médico tem o direito de não cumprir as normativas do Conselho Federal de Medicina se ele tiver um justo motivo. Então, não existe motivo mais justo do que a saúde do seu paciente, né? Do que o equilíbrio, do que a homeostase promovida pela terapia com os canabinoides. Isso é bálsamo. É realmente aquilo que a gente precisa disseminar. A gente precisa proclamar. Médico, você não precisa ter vergonha, você não precisa dizer só às escuras que eu prescrevo a terapia com os canabinoides. Muito pelo contrário. Você munido de condições acadêmicas necessárias, né? Munido de estudo, de experiência clínica, de arcabouço científico, você tem que dizer com muito orgulho, porque você vai sempre estar respaldado naquilo que é a sua missão quando você escolheu ser médico, ou quando você, né, quando a gente pensa em prescritores, além do médico, aquilo que é a melhoria da qualidade de vida do ser humano. Então, o direito médico, nesse sentido, ele vai um pouquinho além, e é importante que a gente entenda, dentro do contexto do direito médico, uma faceta relevante, que é os princípios da bioética. Esses mesmos princípios que norteiam as pesquisas científicas
eles precisam estar presentes também dentro do direito médico, para que a gente tenha, para que a orientação jurídica adequada, para que você médico, para que você paciente, saiba que o atuar médico precisa estar fincado em bases muito sólidas. E um desses princípios é o princípio da beneficência. Eu preciso sempre, no meu atuar médico, estar como pressuposto desse meu atuar o princípio da beneficência. Eu não posso fazer mal ao meu paciente. Eu não posso propor nada que venha causar qualquer dano ao meu paciente. Da mesma forma que o segundo princípio basilar da bioética me indica que eu preciso, no meu atuar médico, não praticar o mal. Eu preciso, a não maleficência é uma das bases sólidas que vai garantir a segurança do atuar médico. Né? Um dos princípios da bioética que rege todo esse atuar médico é o não praticar o mal. E eu posso não praticar o mal não sendo omisso, né? Porque quando a gente é omisso, a gente também não deixa que o bem seja praticado e pratica o mal, ainda que esse ato seja por omissão. Outro princípio importante da bioética é a autonomia. Essa bendita autonomia que eu acabei de dizer, que a Lei 8.080, que o Código de Ética Médico e a Lei do Ato Médico conferem tanto ao médico quanto ao paciente, ele rege um dos princípios da bioética. Para além disso, como quarto princípio da bioética, nós temos a justiça. Na brilhante explicação do preclaro Tomás Antônio Gonzaga, quando ele definiu justiça, o ideal de justiça, como dar a cada um o que é seu, é exatamente nesse ponto que chegamos quando a gente fala em direito médico sob a luz do sistema endocannabinoide. Nós estamos falando de uma área específica que vai trazer justiça, que vai olhar o paciente de forma indistinta, sabe? Que vai olhar o paciente sem qualquer preconceito, que vai dar a ele o que é dele, que vai promover a sua saúde da forma adequada e oportuna como deve ser. E a gente segue pensando nesses princípios da bioética como base do atuar médico, e isso é indispensável. Indispensável no sentido de que se a gente tem como base, lá atrás, o fundamento da nossa república, a dignidade da pessoa humana, baseado nesses princípios e nessa concatenação das ideias, o resultado só pode ser a melhoria da qualidade de vida de alguém. O resultado só pode ser a promoção da saúde. E quando a gente pensa que a ciência evoluiu tanto para a gente entender que a gente tem um sistema único, que é igual à nossa impressão digital. Cada um tem o seu, é único, específico, e o médico precisa ter esse olhar para a nossa unicidade. O médico precisa ter esse olhar para o seu contexto biopsicossocial, e aí garantir aqueles que não têm direito ao acesso pela hipossuficiência, o manejo necessário, incentivar e realmente disseminar as formas de aquisição dos produtos de cannabis. E a gente não precisaria estar aqui falando sobre isso, volto lá atrás, se a gente tivesse uma legislação que já estivesse em coerência, caminhando um pouco mais próximo dessa evolução científica tamanha, que foi a descoberta do sistema endocannabinoide, que foi a percepção dos pesquisadores de que nós temos moléculas análogas que se ligam com uma chave e uma fechadura e que promovem a homeostase do nosso sistema, o equilíbrio no nosso corpo e, por consequência, promovem a saúde. E a verdade é, dentro desse cenário ainda obscuro, que eu espero sinceramente que num próximo momento, que não seja tão tardio,
porque muitas vidas importam, e essas vidas que dependem do acesso que a gente tenta todos os dias encurtar dessa terapia que realmente garante a qualidade de vida, a gente precisa entender que hoje, nosso famoso jurista Hans Kelsen também se reviraria, como Hipócrates, ou o professor Rafael Michula, ou o professor Elisaldo Carlini, se reviraria em pensar que estamos numa condição jurídica em que a hierarquia das normas foi invertida. A pirâmide de Kelsen virou de cabeça para baixo. Quando a gente pensa num Conselho Federal de Medicina que em 2014, mesmo tendo assistido toda uma luta de um grupo de mães para cessar as crises coercivas dos seus filhos, se uniu, conseguiu que a Agência Reguladora de Vigilância Sanitária viesse e permitisse a importação de um bálsamo, de algo que realmente, comprovadamente, né, a gente costuma dizer que eles têm umas frases meio falaciosas de que não existem evidências robustas. Minha evidência robusta dorme no quarto ao lado. A ausência de crises do meu filho é a certeza de que o caminho que estamos trilhando é um caminho de segurança, é um caminho de verdade e é um caminho que não teremos retrocesso. Pode não estar sendo simples, né? Pode estar precisando que você esteja aqui aprendendo um pouco de direito, entendendo um pouco mais de como encurtar o acesso para essa terapia tão necessária para a saúde, para a terapia que vai trazer a dignidade da sua pessoa. Caminharemos. E eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acredito que isso vai acontecer. Não satisfeito, o Conselho Federal de Medicina, em 2014, edita uma nota, que é a 2113, uma resolução, em que ela diz que exclusivamente neurologistas pediátricos e psiquiatras, somente essa classe médica pode prescrever cannabis. Sem qualquer justificativa plausível, mesmo porque quando você lê o corpo dessa resolução, a própria resolução, ela diz da segurança, que não foram visualizados efeitos adversos expressivos. Ora, se eu não tenho efeitos adversos expressivos, por que eu digo que só uma classe médica precisa prescrever? Por que eu digo além? Por que eu digo que só para algumas patologias? Mas os médicos que de fato têm humanidade, têm cuidado, estão baseados nesses princípios de bioética, dentro do código de ética, que estão baseados em tudo isso, começaram a prescrever em contrariedade e pelo justo motivo da saúde do seu paciente, né? Já que é para seguir o código de ética médico, lá ele diz que por um justo motivo eu posso deixar de cumprir as normas do CRM, do CFM e dos CRMs em si. Eles continuam prescrevendo e, não satisfeitos, começaram as perseguições médicas. E aí muitos médicos sendo perseguidos em razões das prescrições, as prescrições acontecendo, aumentando o número mesmo, porque a melhora expressiva dos pacientes faz com que essa nuvem de boas notícias. Quantas pessoas não estão à espera de um bálsamo? Quantas pessoas não estão à espera de descoberta científica que venha realmente mudar e promover a saúde de alguém? Essas pessoas chega em 2022, edita uma norma um bocadinho pior. A 2324 de 2022 vem e diz que, olha, qualquer médico pode prescrever sim, não vou mais perseguir. Porém, só vai ser para essa e para essa enfermidade, apenas. E mais, uma série de documentos serão imprescindíveis para essa prescrição, o médico vai precisar justificar de uma série de maneiras, e um pouquinho mais. Não vai poder existir educação médica sobre a temática. Médico não vai poder palestrar, médico não vai poder dar aula, ambiente acadêmico não vai ser lugar, educação médica não vai haver lugar para o sistema endocannabinoide. Ora, eu estou realmente continuando na inversão
da hierarquia das normas. A educação é base constitucional, a saúde é base constitucional. E aí eu pego um Conselho Federal de Medicina que vai de encontro a tudo isso. Só que eles não esperavam que o mundo da cannabis, o mundo da maconha, é um grupo de gente unida. É uma comunidade de pessoas que tem um firme propósito de melhorar a qualidade de vida do outro. E as pessoas se mobilizaram, as pessoas foram para as portas dos conselhos regionais, as pessoas foram para as portas do Conselho Federal de Medicina e elas fizeram um barulho. Elas falaram tão alto e elas chegaram até a realidade que hoje nós temos da suspensão da 23 e 24. Em regra, né, a gente pode concluir que hoje a gente não tem uma norma do Conselho sobre a temática, porque a 23 e 24 revogava a 21.13. Se ela hoje está suspensa em razão de uma consulta pública que a gente sabe que aconteceu, mas a gente não tem os dados, mesmo porque eles não entendem por que razão, ou talvez entendam. Esses dados ainda não foram divulgados, mas que a gente sabe que por trás dessa comunidade unida tem instituições perguntando as respostas, e esse movimento vai começar a desencadear, e eu tenho absoluta certeza. A evolução da cannabis não é possível frear. Não é possível frear o sorriso de uma criança sem crise. E isso é uma verdade que o direito hoje está aqui para abarcar, para guardar, para conseguir realmente tutelar. Nós temos como obrigação a tutela de todos esses direitos constitucionais que são muito reais e que as pessoas que são adeptas a esse proibicionismo, a esse negacionismo, elas tendem a colocar a trave nos olhos. E aí a gente pensa que se eu já sei que a 8.080 me dá autonomia, que o Código de Ética Médico e a Lei do Ato Médico me dá autonomia, eu não preciso usar as expressões uso compassivo ou refratariedade. Normalmente o médico emite um laudo em que ele justifica, olha, em razão da refratariedade do caso do meu paciente, em razão, eu vou utilizar a cannabis como proposta terapêutica de forma compassiva. Porque em tese é só assim que o conselho permitia. Não, eu tenho autonomia, eu só preciso ter coragem. O atuar médico, ele anda junto com a coragem, porque ele vai precisar ter coragem de promover a saúde do seu paciente. Ele vai precisar de coragem para poder dizer e falar, vai ser a primeira escolha. Eu não preciso entupir aquela criança de alopático com efeitos adversos importantes para eu acabar resultando em melhoria mínima, sendo que eu tenho uma ferramenta terapêutica com mais de 160 fitocannabinoides, com terpenos, com flavonoides, com um efeito entourage de uma substância que é análoga ao maior, a anandamida e ao 2-AG, que a gente tem, né? Os nossos endocannabinoides. Né? Então, assim, quando a gente parar para pensar, essas duas palavras, elas vão se esvair e não vão precisar mais acontecer. E aí a gente chega na prescrição em si. O que eu penso de prescrição em si? Como funciona a prescrição em si? Eu tenho hoje um levantamento do site da Anvisa e que ele diz que existem aproximadamente 45 produtos diferentes de cannabis, ou cannabis, se a gente for pensar, né, no vocabulário português, seria esse a forma devida. Mas da forma como você acha melhor, maconha mesmo, é simples e objetivo. E a gente rompe com o preconceito quando a gente fala de maconha. Eu tenho 45 tipos de produtos diferentes. E sim, a despeito da nota técnica 35, aquele médico que entender que a flora in natura precisa ser incluído no arsenal terapêutico do seu paciente, ele, mais uma vez, repito, ele vai precisar de coragem, porque ainda é um cenário de insegurança jurídica, mas um laudo bem fundamentado, um médico aqui, alinhado e atento
a verdade do seu paciente, a promoção da saúde que ele tem, que no seu atuar médico como dever, ele vai continuar prescrevendo. E além disso, quando a gente pensa em produtos de cannabis, a gente pensa que não é só aquela instilação daquele óleo, né? As pomadas, os cremes, as tinturas, tape, spray, a flor in natura, todos esses produtos que estão à disponibilidade da possível prescrição, o que precisa ser feito hoje, infelizmente, é orientar juridicamente esse médico que ele vai ter que ter, né, o conhecimento preciso do manejo da terapia para, de fato, não justificar e embasar uma prescrição. Essa prescrição bem embasada, ela começa com a receita médica. Primeiro, o médico precisa saber diferenciar em qual lugar ele vai prescrever o quê. Né? Nós temos diversos tipos de documentos médicos que são relevantes e importantes. E na terapia com os canabinoides, diante de toda essa perseguição, desse proibicionismo que rege muito essa temática, a gente precisa entender que todo cuidado é necessário e importante. Então, em regra, a utilização para os produtos que são importados é a receita branca, aquela receita especial, né? Então, a receita branca com todos os seus requisitos, a quantidade, a posologia, o CID, que o médico vai colocar na receita, isso tudo são detalhes importantes que lá na frente não vão abrir espaço, não vão para que seja discutido o seu atuar médico, que é, sobretudo, a razão de estarmos aqui entendendo a terapia, o direito médico sob a luz da terapia com os canabinoides. Aí, a gente pensa que existem hoje produtos com registro na Anvisa e que estão disponíveis nas farmácias e drogarias. Onde esses produtos são prescritos, né? Em qual documento médico? A prescrição médica para esses produtos vão em 2 documentos médicos distintos. Tanto naquela receituário azul, para os produtos médicos com determinado percentual de tetraidrocannabinol, quanto no receituário amarelo, onde o outro percentual de THC é necessário ser colocado para que a prescrição aconteça de forma devida. Aí a gente para e precisa abrir um parênteses para falar sobre as associações, sobre o óleo, sobre o remédio, sobre a pomada, sobre o spray, sobre os produtos de cannabis que são produzidos de forma brilhante nas associações. Como eu disse, é uma comunidade unida que realmente está fomentando esse mercado, que está realmente levando saúde, especialmente aqueles em que o acesso ainda é um sonho. Então, o ambiente das associações, que de forma como um bálsamo, essa é a verdade. As associações vêm para trazer ainda mais cura do que essa santa planta traz. Por quê? Porque ela realmente democratiza o acesso. Ela realmente produz no solo nacional, ela produz no nosso país, né? A planta que realmente vai fazer uma diferença muito grande na vida de muitos. E essa, por mais que não tenhamos um arcabouço legislativo próprio para as associações, da mesma forma que não temos um arcabouço legislativo próprio para as formulações que são utilizadas na terapia com os canabinoides, nunca será possível deixar as associações de fora. O direito médico sempre vai vir para abarcar. E aquele médico que entender que é o óleo da associação que vai ser o melhor para o seu paciente, ele vai poder ter segurança para prescrever. Especialmente porque, repito, é nesse ambiente das associações que a democratização do tratamento acontece. E aí, uma coisa importante que precisa ser sempre dito quando um aconselhamento jurídico para um médico aconteça: tenha sempre prontuário do seu paciente
bem alimentado. Tenha um lado, forneça ao seu paciente o laudo médico observacional, daquilo que você está vendo de melhora, do mínimo ao máximo. Porque são esses instrumentos que o advogado, são esses instrumentos que a associação vai demonstrar com robustez. Olha, a relevância social do meu existir está aqui. Eu estou promovendo a saúde dos meus associados. E aí, quando a gente pensa em documento médico, a gente segue. Para além do prontuário, do laudo médico que precisa ter, a gente precisa de um termo de consentimento livre e esclarecido. Eu até abro esse parêntese porque para muitos fármacos eles já existem. E, né, de um cunho preconceituoso também, mas eu acho que adequado e oportuno e que reafirma a segurança da prescrição, porque os efeitos colaterais são mínimos e muitas vezes os efeitos colaterais da sonolência ou de uma melhoria na qualidade da motilidade intestinal ou mesmo outro efeito colateral experimentado, o aumento do apetite, essas coisas são também condições que acometem esse paciente. O caso do meu filho, por exemplo, sono para ele é uma coisa que a gente luta para conseguir. Então, a terapia como os canabinoides, com esse efeito adverso, melhorou a qualidade de sono dele absurdamente. Tanto que é uma proposta terapêutica para quem tem insônia. Então, quando a gente para e pensa que a gente tem diminutos efeitos colaterais, esse termo de consentimento livre e esclarecido, ainda que necessário para a segurança da prescrição médica, ele é só mais um documento de tantos outros que a gente precisa preencher quando a gente fala em medicina e em saúde de alguém. Porque realmente confere credibilidade. Você está dizendo para o seu paciente, olha, paciente, tem tudo isso aqui. Ele pode melhorar essas condições. Mas pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então, o médico e o paciente, que a gente já entendeu até agora aqui, que tem essa intimidade na hora do atendimento, ele não vai ter problema com o termo de consentimento livre esclarecido. E assim, eu acredito que dentre todos esses documentos, se vai aí o modelo de um termo de consentimento livre esclarecido, que é o que a gente utiliza aqui e que a gente encaminha normalmente, as pessoas quando elas perguntam, munidos de todo esse arcabouço do que a gente conversou até agora, é mais uma vez a oportunidade que nós temos de disseminar uma terapia que traz luz àquele lugar que nos é mais caro, o lugar do nosso familiar, o nosso próprio lugar, e pensar hoje que num futuro muito breve, eu espero vir aqui e falar assim, hoje a gente conseguiu chegar ao patamar da cannabis estar disseminada em todos os lugares do nosso país, em todos os estados, nas cidadezinhas grandes e nas menores, e o direito médico hoje não precisa se imiscuir tanto para ter que explicar que o médico pode prescrever e deve prescrever, deve disseminar a cultura canábica, que essas instituições, sem a menor dúvida, sairão cada vez mais fortalecidas. Deixo aqui meu muito obrigada às minhas companheiras do Instituto, à minha família, ao meu menino, e eu espero que hoje, com esse curso que você se dispôs a fazer, você seja mais uma pessoa a propagar a terapia com os canabinoides, com segurança, com firmeza e realmente promovendo a saúde de muitos, inclusive a sua. Muito obrigada.